Real Madrid vai precisar do pacto, hein? O Jorginho estava no banco, ele não entrou. O Jorginho hoje ele é um jogador reserva na equipe do Arsenal, que é utilizado em jogos pontuais, né? E ele hoje não foi utilizado pelo Arteta. E viu o Arsenal com 2 golaços de falta, um aos 12 e outro aos 24, e outro belo gol do Merino, os 2 golaços de falta do Declan Rice e o do Merino, um gol chutando de primeira ali na entrada da área. Viu o Arsenal encaçapar 3-0 no Real Madrid. E aí é o seguinte, a chance do Arsenal seguir na Champions é muito grande. E é claro, né, que isso aí, para um time que está, né, na expectativa de ter o Jorginho, como é o caso do Flamengo, isso aí acaba interferindo, né? Porque o Arsenal seguindo na Champions League, já que a chance dele ser campeão da Premier League é mínima, a Premier League será do Liverpool, mas tendo essa meta estabelecida e passando pelo Real Madrid, vai aí para uma fase de semifinal de Champions League. O Arsenal, ele chegou à final da Champions em 2006 e perdeu o título para o Barcelona, né, de Ronaldinho Gaúcho. Nas últimas décadas, não tem conseguido fazer boas campanhas. Então, é um momento muito especial lá dos Gunners. E é claro, né, que o Jorginho, conseguindo passar, né, ele vai permanecer por lá com o objetivo de Champions League até o final dessa temporada. Mas é o Real Madrid do outro lado. E aí tem aquela história do pacto de Champions League, como é que é? Olha, vai precisar de um pacto forte dessa vez. Hein? Porque tem o seguinte, isso até botei no meu X hoje à tarde. O Mbappé, ele é um grande jogador. Isso aí é inegável. Mas o que se comenta é que o Mbappé, para as equipes onde ele está, ele acaba muitas vezes não funcionando bem. No PSG nós vimos isso, quando ele tinha inclusive Neymar e Messi ao lado dele, a coisa não andou como poderia ter andado. Em determinado momento com o Neymar até andou, porque eles chegaram na final da Champions League. E agora, no primeiro ano dele no Real Madrid, o PSG está lá com o Luiz Henrique, está vivo na disputa. Joga, inclusive, amanhã. E é um time que está jogando um bolão, já é campeão francês da temporada e tem chance, eu acho, de passar pelo Aston Villa e chegar à semifinal e, quem sabe, até a final da Champions League. Aí chega Mbappé no Real Madrid. Aí você imagina, pô, é o que faltava, né? É a cereja do bolo. Porque o Real Madrid foi campeão com o Rodrigo, foi campeão com o Vinícius Júnior, foi campeão com o Bellingham, mas o Benzema tinha saído do Real Madrid. Ele tinha ido embora, ficou aquele espaço ali no meio que foi muito bem preenchido por Rodrigo, por Benzema, por Bellingham, por Vinícius, por Rodrigo, por Bellingham e tal. Aí chega o Mbappé para preencher esse espaço. Olha, uma coisa é clara até o momento na temporada. Individualmente, em termos de gols, o Mbappé está muito bem. Ele está fazendo muitos gols no Real Madrid. Né? Ele é o artilheiro da temporada e, inclusive, ele está superando marcas históricas de uma primeira temporada de um atacante com a camisa do Real Madrid. Porém, a equipe do Real Madrid sentiu a chegada do Mbappé, porque a presença dele acabou interferindo diretamente em Rodrigo, Vinícius Júnior e Bellingham, que foi o trio que no ano passado, que tinha também, não podemos esquecer, a presença de Toni Kroos, que acabou se aposentando, né, mais um maestro, e que tinha o Modric, que ainda está lá,
Mas o Modric já é um veterano, já está no final de carreira. Estava um ano mais novo no ano passado, mas tinha Toni Kroos. Quantos gols de Vinícius Júnior saíram com passes de Toni Kroos? Né? Então tem esse detalhe também. Mas a presença do Mbappé ali, formando esse quarteto, a gente está percebendo que ao longo da temporada não está havendo um encaixe. O Real Madrid está chegando, o Real Madrid, por exemplo, em La Liga, perdeu alguns jogos e nesse momento está aí 4 pontos atrás do Barcelona, né? Vai para a final da Copa do Rei contra o Barcelona, está na final. Mas na Champions League, que ele é o dono da Champions League, ele manda na Champions League, ele tem 15 Champions, ele ficou numa situação muito difícil hoje. Então, se você analisar a temporada do Real Madrid, ela, para o Real Madrid, ela está claudicando. É um time que está enfrentando problemas em La Liga, porque o Atlético de Madrid, até pouco tempo, estava nessa briga junto com o Barcelona. O Barcelona está na frente, está líder. E na Champions League, ele vem passando porque é o Real Madrid, porque tem jogadores de muita qualidade, o pacto, como a galera batizou, aparece, mas é um Real Madrid diferente dos últimos anos em relação ao desse ano, com a presença do Mbappé. Pode ser que no ano seguinte as coisas se encaixem melhor, depois de uma temporada juntos, mas já era para estar afinado. Você percebe nitidamente, vendo o Real Madrid jogar, que alguma coisa está fora do lugar, né? Que Vinícius, que Rodrigo, que Bellingham, eles não conseguiram se adaptar ainda à presença do Mbappé, que muitas vezes é um cara que faz escolhas erradas de jogada, né? Ele, por ser um atacante, por ser um artilheiro, ele privilegia muitas vezes o chutar para o gol. E muitas vezes também, cá entre nós aqui, o Mbappé é um grande jogador, mas muitas vezes ele peca um pouquinho na. Hoje, por exemplo, o Bellingham fez um pivô, uma escorada para ele, rolou dentro da área para ele. Porra, era para ele chegar batendo. A chance de ser gol era muito grande. Aí o que ele faz? Ele dá mais um toque na bola, perde o ângulo e não faz o gol. Ou seja, ele tinha o gol aberto com o ângulo para chutar. Ele preferiu dar mais um tapa na bola, perdeu o ângulo e perdeu a hora de chutar. Isso é algo que um jogador da fama dele, da história dele, da qualidade dele, não pode cometer. Isso é uma falha de um jogador comum, que muitas vezes não faz a leitura do jogo. Não é o caso do Mbappé. E outra, teve também uma chance na cara do gol, que ele chutou em cima do goleiro. Né? Naquele momento ali, um jogador como ele, contratado para isso, com o peso, com a história que ele tem, jogador de seleção francesa, campeão do mundo com 19 anos, jogador que foi vice-campeão do mundo em 2022, sendo protagonista de uma das maiores finais de Copa, e se não foi a maior. Um cara grande no futebol, mas que está jogando no primeiro clube grande da sua vida, porque ele surgiu no Mônaco e foi para o PSG. O PSG, ele ainda não é da primeira linha do futebol europeu, não é. Ele é grande na França. Na Europa, ele não é. Ele pode passar a ser agora se ganhar uma Champions League. Mas o PSG não é da primeira linha do futebol europeu. Aí ele chega no Real Madrid, o maior clube do mundo. Né? E não está encaixado. Está sendo bom para ele. Ele está fazendo muito gol, está fazendo o nome dele, mas o restante da equipe em volta dele sentiu. O Vinícius faz uma temporada ruim, o Rodrigo faz uma temporada ruim. O Rodrigo e o Vinícius tiveram bons momentos nessa temporada. Já decidiram jogos, né? Inclusive contra o Manchester City.
O próprio Mbappé foi muito importante, depois o Vinícius foi muito importante também, contra o Manchester City. Em outros momentos, grandes jogos, atuações decisivas, né? Mas, assim, tá faltando um encaixe melhor, e o Rodrigo e o Vinícius desceram de produção nessa temporada, com a presença do Mbappé. E o próprio Bellingham também. Os três, Bellingham, Rodrigo e Vinícius, estão jogando menos nessa temporada do que já jogaram, para se adaptar à presença de Kylian Mbappé. Isso aí é um problema. Porque agora como é que vai fazer? O que muita gente temia, Vinícius com Mbappé não vai dar certo, porque os dois jogam lá do mesmo lado, e é verdade, Mbappé é um cara mais de lado, que está se adaptando para jogar no meio, mas não tem como tirar o Vinícius, né, do time do Real Madrid. Como é que vai fazer agora? Problema para Ancelotti. Ele tem que resolver isso. Mas que é nítido que o Real Madrid caiu de performance após a chegada de Kylian Mbappé, caiu. O Real Madrid já jogou um futebol muito melhor do que ele joga hoje. Né? Que coisa, hein? O cara vai chegar. O cara chega no Real Madrid, que ganha Champions, igual bebe copo d'água, e não vai ganhar Champions, né, cara? Porque cai entre nós, gente. Eu não duvido, é Real Madrid. Mas, pô, é difícil, né? Chegar e fazer 3-0 no Arsenal para levar para prorrogação semana que vem, difícil, hein? Difícil. Até porque o Arsenal mostrou como equipe jovem, Gabriel Martinelli, brasileiro, participando, mas não foi o grande destaque. O Rice foi o grande destaque, o Odegaard, né, jogando muita bola. O Saka, o Partey, é um time arrumadinho, ajeitadinho, é um bom time, mas não é melhor que o Real Madrid. Aqui o Real Madrid está mal. O Real Madrid não está bem, está vindo ali na temporada. E, na minha opinião, a presença do Mbappé deu uma desajeitada no time do Real Madrid. Você concorda comigo? Quero saber a sua opinião.